Oi, irmãos, tudo bem com vocês? Que nosso Salvador Yahushua abençoe a todos vocês, amém? Irmãos, olha o que a palavra do Senhor vai falar em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 11, vai dizer assim: Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. O livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. Cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Irmãos, aqui nessa passagem de Daniel, aqui está dizendo sobre o grande dia, o dia do julgamento. Depois que a igreja do Senhor for arrebatada, e depois do milênio, irmão, vai acontecer o dia do julgamento, o dia da prestação de contas de cada um de nós, de acordo com aquilo que nós fizemos. Irmãos, e aqui relata sobre o livro que vai ser aberto. E aqueles que não tiverem no livro da vida, que não tiverem um nome no livro da vida, infelizmente, irmãos, vai ser lançado no lago de fogo. Porque a Bíblia mesmo se refere que serão lançados no lago de fogo. E aqui, irmãos, também fala que aqueles que estiverem no sepulcro, eles vão ser trazidos depois do milênio, no grande dia do julgamento, eles vão ser trazidos para serem julgados. Aqueles que foram mortos, aqueles que estiverem no mar, afogados, aonde estiver, em qualquer lugar que estiver, os que já foram mortos serão trazidos até a presença para serem julgados. E o que nós temos que fazer para que os nossos nomes sejam achados no livro da vida? Primeiramente, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, reconhecer os nossos pecados, confessar os nossos pecados ao Senhor. Depois de confessar os nossos pecados, temos que passar pelo batismo nas águas, porque quando você se batiza nas águas, toda aquela vida mundana sua, pecaminosa, do seu passado, fica lá nas águas. E quando você sai do batismo, é como se fosse um renascimento para uma nova vida, uma vida nos caminhos do Senhor. E ali você se batiza e depois você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em você. E quem é o Espírito Santo? Irmãos, o Espírito Santo é o próprio Espírito do Criador, do Altíssimo. Ele nos envia o Espírito Santo para habitar em nós. E é o Espírito Santo que vai nos preencher. É o Espírito Santo que vai nos mudando, que vai nos ajudando, nos guiando. É Ele que nos convence do pecado. É Ele que vai nos mostrando a maneira de agir, o que não fazer, o que agrada ao Senhor, o que não agrada. O Espírito Santo, irmãos, Ele é o nosso consolador. Ele é o nosso ajudador. Então, quando você recebe Ele, o Espírito Santo, quando você é batizada no Espírito Santo, ali você é selada com Ele. Então, ali você carrega a marca da promessa. Com a ajuda do Espírito Santo, você passa a abandonar o pecado. E ali, o Senhor, Ele escreve o seu nome no livro da vida. Porque ali você se batizou, você foi selada no Espírito Santo. Então, de criatura, você passa a ser filho e filha do Altíssimo. Então, o seu nome é escrito no livro da vida. Então, ali você já passou da morte para a vida eterna. E todos aqueles irmãos que não têm o nome no livro da vida, eles vão passar pela segunda morte. Isso é o que a Bíblia diz. A primeira morte é quando você, por exemplo, alguma doença, um acidente. Então, ali você perde a sua vida. E a segunda morte, irmãos, é a morte eterna. É quando você não se arrependeu dos seus pecados. É quando você não confessou os seus pecados. Não se arrependeu deles. Não se batizou nas águas. Não confessou o Messias como seu Senhor e Salvador da sua vida.
Você viveu de maneira injusta, no pecado, na desobediência, e ali você perdeu a sua vida sem se arrepender, sem se batizar, sem aceitar o Messias. Então ali você perdeu a salvação. E quando você morre sem se arrepender dos seus pecados e perde a sua salvação, o seu nome não é escrito no livro da vida. Porque aqui, irmãos, no versículo 15 fala: aqueles cujo nome não foram encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Então ali é a segunda morte, a morte eterna. E depois, irmãos, lá não tem mais volta. Lá não tem mais, depois de ir para lá não tem mais arrependimento, porque ali você vai estar por toda a eternidade. A Bíblia fala que muitos vão procurar a morte, vão querer morrer, mas não vão conseguir, porque ali vai ser sofrimento eterno. Então é por isso, irmãos, que nós temos que nos arrepender enquanto há tempo. Temos que analisar a nossa vida, colocar a nossa vida no altar, nos consagrar diariamente ao Senhor, porque a volta do Messias está próxima. E feliz é aquele que tem um nome no livro da vida. E o seu nome só vai estar escrito no livro da vida quando você passar pelo batismo, quando você aceitar o Messias, quando você confessá-lo, quando você entrega a sua vida no altar, na presença dele. Você abandona o pecado e passa a viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Então ali o seu nome vai ser escrito no livro da vida. E assim você vai viver eternamente. Então, irmão, se hoje você quer entregar sua vida nas mãos do Senhor, faça isso enquanto há tempo. A Bíblia fala, irmãos, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Por quê? Porque haverá tempos que nós vamos procurar a igreja e não vamos encontrar. Haverá tempo que você vai querer estar na presença do Senhor, mas vai estar tarde demais. Porque no fim dos tempos o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Haverá tempos que você vai desejar ler a palavra do Senhor, ter uma Bíblia e você não vai encontrar, porque vai ser tirada a palavra do Senhor. É por isso que hoje você tem que ler a Bíblia, guardar as palavras no seu coração, guardar os mandamentos no seu coração, para que depois você não venha se corromper. Você precisa conhecer a palavra, para você não ser enganado por falsos messias, pelo anticristo, para que depois você venha sofrer as consequências, perder a sua salvação. Então, se você ainda não entregou a sua vida no altar, você não aceitou o Messias, abandone o pecado, faça isso hoje. Não espere para amanhã, porque você não sabe o dia de amanhã. Confesse na sua casa mesmo, faça uma oração. Aceite o Messias, rasgue o seu coração na presença dele. Ajoelha no seu quarto, fala com o Pai Celestial, confesse os seus pecados, converse com ele, porque ele está lá te esperando. Só basta você querer, você tomar uma iniciativa, porque ele está te esperando, para que quando o livro da vida for aberto, que o Senhor venha achar o teu nome no livro da vida. Porque, irmãos, é muito triste. Imagina você ouvir da boca do Senhor: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então confesse os seus pecados hoje. Aceite Ele hoje, para que assim você venha alcançar a salvação da sua alma, a vida eterna, junto com o nosso Pai Celestial. Amém?